Avancemos com Moisés do Nilo, 20º capítulo do livro do Êxodo, os 10 mandamentos. Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, sou o seu Deus. Eu o tirei da terra do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Trata-se da compreensão sobre um Deus do tempo do mundo antigo. A compreensão humana sobre Deus no mundo antigo era completamente diferente da compreensão humana sobre Deus no tempo de hoje. Entre o mundo antigo e o tempo de hoje, existiu Jesus, ressignificando a compreensão humana sobre Deus. Então, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Jesus ressignificou isso. Deus é o Deus amor para a compreensão humana do tempo presente. É um Deus que existe a partir de Jesus. É uma ressignificação de Deus. Deus amor, o Deus que socorre as viúvas, os presos, os necessitados, os hospitalizados, os órfãos em suas aflições, extrema pobreza. Deus amor não é um Deus vingativo e um Deus que estende maldições intergeneracionalmente falando. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Jesus disse bem assim. No tempo antigo era dito: amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Hoje, Jesus dizendo, é dito e será dito assim: amem os seus amigos, mas principalmente os seus inimigos. Ressignificação da compreensão humana sobre Deus. Temos de ler Deus a partir de Jesus, o ser perfeito de Deus. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Elemento interno da cultura dos hebreus, dos judeus. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia é o dia do descanso, o sábado, dedicado a mim, o Senhor, o dia de festas, o dia de adoração a Deus, ao Todo-Poderoso. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Escravos, 3.300, 3.200 anos para trás, outra cultura, tempo do mundo antigo. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. O Deus dos hebreus é um Deus que trabalha. Podemos observar o recurso linguístico da antropomorfização. A conferência de formas e traços humanos a Deus. É um Deus trabalhador. Um Deus que trabalha por 6 dias e descansa no 7º. Que maravilha! Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo, de festas. Festas em adoração a mim,
o Deus Todo-Poderoso. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Os 10 mandamentos, uma constituição de regramento social para a condução do povo hebreu até a terra prometida. Sem os 10 mandamentos, o povo hebreu se mataria durante a travessia do deserto. Povo mau, povo belicoso, povo dado à vileza, povo dado à altercação, povo dado ao escárnio, povo dado à confusão, povo de dura cerviz, povo idólatra, adúltero, povo extremamente idólatra da violência, idólatra à violência. É só lembrarmos dos irmãos de José, que tiveram a coragem de vender José como escravo ao Egito. Irmãos violentos é a síntese do traço e tipo psicológico do povo hebreu, povo mau. Por isso, os 10 mandamentos vêm à existência como uma legislação capaz de dar alguma ordem a um povo desordeiro, povo violento. Se não tivessem os 10 mandamentos, o povo hebreu se mataria, não subsistiria na história da humanidade. Podemos pensar assim, né? Portanto, os 10 mandamentos trouxeram avanços sofisticadíssimos para o curso da história da humanidade, porque o povo judeu é um povo de relevância absurda na história humana. É um povo rico, inteligente, é um povo de cultura rica, de cultura inteligente. É um povo que subsistiu na história. E os 10 mandamentos colaboraram essencialmente para isso. Moisés, o legislador mor. Assim como 300, 400 anos antes de Moisés, José do Egito foi o administrador de política pública e econômica por excelência. José do Egito, Moisés do Nilo, as personalidades divinas de histórias da Bíblia Sagrada. Versículo 18, do capítulo 20 do livro do Êxodo. O povo fica com medo. Moisés está recebendo a legislação diretamente da parte de Deus e ali está havendo uma epifania tremenda. Moisés está absorto, assustado, inspirado, alegre, esperançoso. Então ele se demora. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram bem de longe e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Moisés está num estado de espírito tão elevado, tão conectado com Deus, que o povo começa a ficar com medo. E Moisés vai se distanciando do povo, né? A glória de Deus é completamente incompatível com a perversidade do povo. Então Moisés vai se afastando para receber cada vez mais a inspiração da inteligência e sabedoria dos 10 mandamentos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr à prova vocês. Deus só quer pôr vocês à prova para ver se o coração de vocês é limpo. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem, a fim de que a perversidade saia do meio de vocês. E o povo ficou em pé bem de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde estava Deus. Deste ponto, do versículo 21 do capítulo 20 do livro do Êxodo, nós pularemos para o capítulo 32. Na verdade, pularemos para o versículo 18 do capítulo 31 do livro do Êxodo. Moisés em contato com Deus, recebendo todo o rol, compêndio e arcabouço legislativo para dar ordem ao povo, para que o povo continue a travessia existindo, né? Não se matem, para que
o povo chegue à terra de Canaã. Então Moisés está lá recebendo todas as normas, todas as legislações, todas as liturgias e todo o doutrinamento que vem diretamente da parte de Deus para o povo hebreu, para facilitar a travessia do deserto. Então Moisés está em contato com Deus a todo momento e então ele vai se demorando e o povo vai ficando aflito. Cadê Moisés? Sumiu. Esse cara sumiu. Será que ele desistiu? Moisés quer ir sozinho para a terra prometida e abandonou a gente? Ele está se afastando. Esse papo aí de ele estar se comunicando com Deus, ele está se afastando da gente. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Capítulo 32, o bezerro de ouro. O povo de dura cerviz. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Moisés estava lá recebendo todo o amparo constitucional e rol legislativo diretamente da parte de Deus e o povo ficando impaciente com Moisés. O povo começou a ficar violento, impaciente com Moisés. Já começou a reunião para o apedrejamento de Moisés. Eita, povo mau, dado à violência, povo de altercações, povo dado à rebelião, a amotinamentos, povo rebelde, de rebelião. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito. Pelo visto, ele já desistiu, foi embora e deixou a gente para trás. Ou então voltou para a terra do Egito em busca de sobrevivência e abandonou a gente no deserto. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Oh, os germes da metalurgia. Arão como artesão da metalurgia, ó, manipulando o metal. Interessante. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram da terra do Egito. O Deus dos hebreus já foi traído. Agora quem está em voga e na presidência são outros deuses. Outros deuses nos presidem. Aquele Deus, ó, que tirou a gente da terra do Egito, nem foi ele mais. Agora são esses deuses que nos tiraram da terra do Egito. Eita, povo traíra! Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram da terra do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Olha como Deus já se considera fora da jogada. Olha como Deus se refere a Moisés. O povo, Moisés, é seu, não é meu mais não, é seu. Esse povo violento aí, traíra, adúltero. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram da terra do Egito. Eu conheço este povo e sei que é um povo muito teimoso.
teimoso na violência, na maldade, na perversidade. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Um Deus vingativo, Deus do Antigo Testamento. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Uma das vezes que Deus quis destruir o povo hebreu no deserto, porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com este povo que tiraste da terra do Egito, com grande mão poderosa, com grande força e poder? Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com este povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto estrelas há no céu. Repetirei. É o exercício de leitura, é difícil ler, vamos lá. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Relerei a oração de Moisés. Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Conforme vimos em vídeos passados, a todo momento Moisés intercedia pelo povo. Muitas das vezes pedindo a Deus para que Deus riscasse o nome dele do livro da vida e preservasse a existência do povo, para que o povo chegasse são e salvo na terra prometida. Essa é uma das orações de Moisés, intercedendo a Deus para que Deus excluísse ele da história e preservasse o povo. Que lindo! Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Esse povo já está arrumando confusão. Moisés disse: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou muito furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Moisés se encolerizou, se irou furiosamente, se encolerizou. Que povo mau, povo idólatra, adúltero. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou muito furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. O povo fazia Moisés pecar.
Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó, e espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: o que é que esta gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão terrível, tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou da terra do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Através da metalurgia, eu constituí essa escultura de ouro. Os germes da metalurgia entre os hebreus. Que interessante. Arão manipulando o metal, manipulando o ouro, derretendo o metal e fazendo uma escultura, um deus, um bezerro de ouro. Joguei aqueles enfeites no fogo, bem direitinho dentro de um molde, e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Cultura do tempo do mundo antigo, 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós. Condenações religiosas existiam e eram bem assim. Matança, cultura do tempo do mundo antigo. Não observemos a cultura do tempo do mundo antigo com o olhar dos valores e preceitos do mundo contemporâneo nosso. São outros valores, é outra compreensão sobre Deus. É uma compreensão sobre Deus a partir da existência de Jesus. Vou repetir. Então, todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Que matança! Olhando isso com o olhar do mundo de hoje, com a compreensão a partir de Jesus sobre Deus, efetivamente isso daqui é inadmissível. Só que, para compreendermos o tempo do mundo antigo, temos de entrar na cultura do tempo do mundo antigo. Por favor, não sejamos anacrônicos e anticrônicos. Não tomemos o mundo antigo a partir dos valores do mundo pós-moderno contemporâneo, pelo amor de Deus. Isso é erro grave de análise sobre a história. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. Olha como era sinistra a prática religiosa e as consequências de condenações religiosas no mundo antigo. Quem matou recebeu uma bênção porque cumpriu a ordem de Deus para matar, e foi uma matança de cerca de 3.000 homens. Meu Jesus! Temos de ler a Bíblia a partir de Jesus e compreendendo a cultura do tempo do mundo antigo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível, porém agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Vou lá em cima novamente falar com o Senhor, interceder por vocês novamente.
Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Preserve o povo e me atire para fora do livro da vida. Deus, por favor, me lance para fora de ti, mas preserve o povo. Esse Moisés, que caráter! Que caráter lindo! Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que eu vou castigar este povo pelo seu pecado. Esse povo que me aguarde, castigá-lo-ei tremendamente. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que eu vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer um bezerro de ouro. Capítulo 33 do livro do Êxodo. Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. Papo para um próximo vídeo. Maravilha! Vídeo um pouco mais longo, mas muito necessário para as nossas compreensões sobre a história de Moisés do Nilo. O príncipe que foi educado para ser um faraó, mas escolheu viver entre os escravos e libertou os escravos da terra do Egito Antigo, encaminhando-os para a terra prometida, a terra de Canaã. Deus nos abençoe, que alcancemos Canaã, a nossa terra prometida. Amém, amém, amém e amém. Viva a literatura, viva a Bíblia Sagrada, viva a Bíblia Sagrada, viva a literatura, viva o letramento cultural, viva Jesus, viva Jesus, Jesus o ressignificador da história. Jesus vem à existência e rompe com a justiça baseada no direito da vingança, que era a justiça do mundo antigo. Inventa o perdão e conduz a humanidade para um patamar de compreensão superior, superlativa em Deus. Jesus evolui a compreensão dos humanos sobre Deus. Deus, a partir de Jesus, é Deus amor, Deus graça, Deus misericórdia, Deus perdão. Amém. Que o Deus perdão habite entre nós. Amém, amém, amém e amém. Viva a Escola de Campeões, viva a Escola da Unire, viva a socioeducação. É isso, amados. Estudemos. Amém.